Olá, 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 bravos alunos. Vamos lá, galera, mais uma super aula Bravo Concurso, ou melhor, pré-concurso do Brasil. Aqui quem fala é o bebê da Bravo, Braulio Brant. Vamos lá, galera. Nossa aula de hoje é redução dos riscos de desastre e ações integradas de colaboração na gestão de riscos, proteção e defesa civil, com o Braulio Brant aqui na Bravo Concursos. Essa é a minha timeline, minhas redes sociais, @professor Braulio Brant. Facebook, professor Braulio Brant, e-mail braulio.brantbrant@yahoo.com.br. Vamos lá, me siga nas redes sociais, compartilhe nosso conteúdo. Mapeamento e instrumentos para análise de riscos. A geração de produtos cartográficos que possam ser aplicados na redução dos problemas gerados pelo uso e ocupação do solo passa necessariamente pela integração entre fatores físicos, ambientais e sociais. As unidades de análise irão variar de acordo com os objetivos a serem alcançados. Os processos geológicos e hidrológicos em análise podendo ser tanto a bacia hidrográfica, conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes, como um todo o território municipal ou parte dele. Tanto é necessário compreender a dinâmica de cada processo que se torna uma ameaça. Então, é necessário compreender cada processo que se torna uma ameaça. E nada melhor que ter instrumentos tecnológicos de mapeamento para isso. Se eu tenho uma foto satélite, se eu tenho um georreferenciamento, se eu tenho uma fotografia aérea, se eu tenho um programa SIG, todo um programa de monitoramento, eu consigo fazer uma análise melhor, um estudo melhor de possíveis variáveis no processo geológico, hidrológico. Eu posso analisar a bacia hidrográfica, as áreas drenadas do rio principal. Eu posso avaliar a dinâmica de cada processo e cada risco que esse processo pode ocorrer. Beleza, galera? É isso aí, viu? É nisso aí que a gente vai notar hoje na nossa aula. Mapeamento e instrumentos para análise de risco, tá? Tá aqui. Quando se trata de investigação e situações de risco e desastre, algumas informações se destacam por uma relevância e compreensão de dinâmicas territoriais, transformações do uso e ocupação do solo e impactos ambientais. Podemos encontrá-los respondendo as seguintes perguntas: qual o tipo de processo afeta o território? Quais as características dos meios abióticos, biótico, social, antrópico que são expostas nesse processo? Então, o que quer dizer isso? Qual o fator abiótico? É o fator temperatura, umidade, chuva, geologia, fator do entorno. Biótico, qual o fator de seres vivos? Seja seres vivos vegetais, o grupo de plantas, seres vivos humanos, tá? Como animais, igual no caso, animais da fauna, ou nós, seres humanos, né? Como que a gente pode entrar nessa dinâmica dos meios bióticos? Social, a sociedade intervindo. Ou a ação antrópica mesmo, a ação do homem, o homem intervindo no processo. Tá? Como isso pode afetar e transformar e gerar uma área de risco. Tá? Aí a gente tem aqui todo o processo. Quais evidências de degradação são observáveis? Eu posso notar. Quais são os locais suscetíveis à ameaça? Quais locais são expostos à situação de risco e desastre? Há processos instáveis? Eu consigo verificar, mensurar, analisar a instabilidade, por exemplo, do terreno. Em evolução, eu consigo ver uma evolução gradativa do problema. Então, para isso, para ver evolução, eu preciso monitorar várias vezes para me ver. Saiu do X para 3X, para 5X, para 12X. Eu preciso saber, para monitorar ao longo do tempo, para saber se aumentou ou diminuiu. Tá? Aí eu tenho qual a capacidade de enfrentamento, de resiliência ao ambiente e à comunidade em relação ao impacto observado. É a capacidade das pessoas têm de se reinventar diante de um desastre, de uma tragédia nessas áreas, tá? Isso tudo tem que ser avaliado, analisado, anotado, verificado, feito um plano. Tá? Importância dos produtos cartográficos. Os produtos cartográficos aplicados em gestão de risco, desastre, podem indicar a distribuição de diferentes tipos de rocha, solo, propriedades geológicas, áreas que podem ser afetadas, naturais e induzidos para essa ocupação. Também podem retratar características do meio antrópico, do meio do homem, características que envolvem o homem.
tais como intervenções humanas, rede de água, lixo, corte, aterro, as condições da habitação, características social e local. Esses dados são organizados de acordo com o objetivo, a escala de cada mapeamento. Então, a cartografia ela é fundamental, porque você vai ter um monitoramento, uma verificação de algo real em algo que eu consiga analisar numa mão, numa folha A4 ou numa planta maior, né? É fundamental. Essa evolução da cartografia ajudou muito o planejamento, né? A forma de que prevenir, mitigar, preparar, responder e recuperar as áreas. Então vamos lá, galera. Vamos seguindo aqui para a próxima. A gente tem aqui, ó. Primeira questão. O que indica os produtos cartográficos aplicados à gestão de recursos hídricos, né? Apenas a localização errada, distribuição diferente de rocha, solo, além de intervenções humanas, condições habitacionais. Correto, letra B de Bravo. A quantidade de precipitação anual na região? Não, não é isso. Crescimento populacional e área de risco? Também não. Letra B é mais completa. A cartografia quer olhar tudo. Solo, rocha, intervenção humana, condições habitacionais. Está mais completa a letra B, tá? De Bravo, concurso, ou melhor, pré-concurso do Brasil. Tá? Mapeamento de riscos. São apresentadas ferramentas essenciais para o planejamento urbano seguro. O mapeamento de risco abrange cartas de suscetibilidade, cartas geotérmicas de aptidão urbana, cartas de risco. Vamos ver o que é cada uma. Cartas de suscetibilidade identificam áreas com predisposição, deslizamento e inundação. Cartas geotécnicas e aptidão urbana, ela avalia a potencialidade de limitação de terrenos e ocupação urbana. Agora, cartas de risco delimitam as áreas de risco e propõem medidas para mitigar a mitigação desse risco. As três, elas são divisões, ferramentas essenciais do planejamento, mas elas são integradas. Por mais que eu planeje e coloque em tópico, isso é integrado. E uma coisa acaba reverberando na outra, né? Espalhando na outra. Tá? Aí, galera, vamos aqui para frente, ó, seguindo o processo, nós vamos falar da carta de suscetibilidade. Movimentos gravitacionais de massa, inundação, classificação, predisposição a movimentos gravitacionais de massa, hidrológicos, inundações, suscetibilidade alta, média e baixa. Para a elaboração são necessários dados específicos relacionados ao meio físico, conhecimento técnico, experiência profissional e trabalho de campo. Os dados relativos ao meio físico envolvem compilação bibliográfica, incluindo mapas, imagens, ortofotos, tratamento de dados secundários. Em caso de ausência, alguns dados devem ser produzidos. Essa é uma carta de suscetibilidade que é muito importante para prevenir, mitigar, preparar, responder e reaproveitar as áreas. Cartas de suscetibilidade são as áreas suscetíveis de deslizamento e inundação em Contagem, BH e Sabará. Olha a quantidade de áreas suscetíveis a deslizamento e inundação em BH, Contagem e Sabará. Para elaborar movimentos necessários da geologia, para a elaboração da carta de suscetibilidade, para movimentos gravitacionais de massa, são necessários, entre outros, dados da geologia. Geomorfologia, que é o relevo da região, tipos de solo e ocorrência de processo. Para a elaboração da carta de suscetibilidade para o processo hidrológico, inundação, são considerados os parâmetros morfométricos das bacias hidrográficas. O método adotado para a maioria das cartas de suscetibilidade dos municípios críticos do Brasil foi o modelo HUNT, que é o modelo High Above. Meu inglês está bem ruim, viu, gente? Vamos seguir. O que são cartas de suscetibilidade? São mapas que indicam áreas e condições climáticas, documentos que mapeiam a evolução histórica dos dados, cartas que indicam a densidade populacional ou mapas que identificam áreas de predisposição de deslizamento e
e inundações, letra D, carta que vai fazer toda a lógica, todo o monitoramento, toda a predisposição do deslizamento. Entendendo a geotécnica de aptidão da urbanização. Cartas geotérmicas de aptidão e urbanização frente aos astros e instrumentos de planejamento urbano visam fornecer subsídios nos processos de parcelamento do solo, diretrizes voltadas à prevenção, todo esse processo aí que ocorre. Carta de aptidão urbana no município de São Bernardo do Campo, lá em São Paulo, é a carta de aptidão urbana, né? Carta geotérmica aí. Então foi avaliado água, a carta de suscetibilidade, né? Aqui, ó, igual a gente viu aqui, ó. Foi avaliado a carta de suscetibilidade, que é as áreas de predisposição a deslizamento. Foi avaliada a carta geotérmica de aptidão, que avalia a potencialidade de limitação de terreno e ocupação urbana. E foi avaliada as cartas de risco, que delimitam as áreas de risco e predispõem e propõem medidas para mitigar os riscos. Tá? Aqui a gente tem um mapa mostrando as áreas de risco de deslizamento e inundação em BH, bem acentuado, né? Um número bem expressivo. Aí a gente já resolveu essa aqui. Aqui nós paramos aqui. Aqui vai falar o que é suscetível, né? Aqui é uma carta geotérmica de aptidão urbana, tá? E aqui vem falando assim, ó, limite do município de São Bernardo do Campo, massa de água, cursos d'água. Aí eu tenho aptidão de urbanização, todos os dados relativos à aptidão ou não. Elaboração do CGAU, ou CEGAU, que a elaboração do CEGAU é necessário um amplo levantamento da produção de documentos técnicos específicos, como, por exemplo, dados relativos ao meio físico, produção cartográfica existente enquanto a geologia, geomorfologia, cobertura pedológica em escalas adequadas, área suscetível aos processos de meio físico e dados geotérmicos, sondagem, áreas de intervenção e ocorrência de processos de deslizamento e inundação. Dados relativos ao meio biótico, mapa de cobertura vegetal e área de intervenção no município. Dados do meio antrópico, homem, mapas de uso e ocupação do solo, mapa de zonamento urbano municipal, de acordo com o plano diretor vigente, mapas de área de proteção ambiental e áreas de preservação permanente. Outros mapeamentos relativos à legislação específica do parcelamento de uso e ocupação do solo e proteção de recursos hídricos. Etapas de elaboração do projeto, oficina aplicada à carta geotérmica, seleção e situação do problema, preparo material de oficina, debate, explanação final. Tá? O que eu falo com a seleção de situação do problema? Eu vou olhar qual é a minha dor, qual realmente é o meu problema, né? Buscam pelo menos duas tipologias de situação-problema que dialogam com a realidade do município. Por exemplo, pedido de aprovação de empreendimento para lotear e determinação de área de município. Tá? Aí vai falar de cada coisa, né? Debate e explanação final, as equipes de prefeitura devem apresentar qual o melhor trecho para a área de interesse de edificador, qual trecho não deve ser edificado, melhor trecho para posicionar o sistema viário. É tudo tentando transformar a cidade numa cidade melhor, aproveitada. Para que servem as cartas geotécnicas e aptidão urbana da cidade? Para que servem elas, né? Qual o interesse? Planejar de forma exclusiva? Não. Para definir as áreas de preservação permanente? Também não. Para avaliar as potencialidades e limitações do terreno e ocupação urbana, somente na área de risco? Resposta, letra C. Aí, entendendo o que é a carta de risco, né? A carta de risco são produtos e análise de ocupação territorial de áreas potenciais ocorrentes de processo que geram impacto às pessoas, bens e infraestrutura, hierarquizando unidades, setores e pontos quanto aos quais desses riscos buscam a preposição de medidas corretivas e erradicadoras das situações de risco. Aqui eu tenho uma setorização de risco do município de Ribeirão das Neves, tudo separadinho, dividido, toda a área aí, para melhor organizar o processo de povoamento. Elaboração da carta de risco, né? Ela tem os aspectos físicos, bióticos, né? Aqui é meio redundância, vai repetir a mesma coisa. Aqui, ó, antrópico, que é a mesma coisa.
O que não tem ali tem aqui, o que tem aqui não tem ali, é tudo misturado, tá? Tudo junto e misturado. As áreas de vulnerabilidade, caminhos organizados de difícil acesso, fragilidade de construção de moradia, famílias com criança, idoso e portador de necessidades especiais, são algumas das situações para elaborar a área de risco que tem que ter em mãos, né? Aí eu tenho o que, galera? Ó, aqui eu tenho 3 situações, tá? Bem interessantes, mostrando exemplos do que eu acabei de ver agora. Então, ó, muro embarrigado, tá? Que é uma área de muro que não foi feito o muro de arrimo que deveria, não foi feita a obra como deveria, vários problemas, né? Trinca na edificação próxima da quebra do relevo, uma trinca aí bem importante, né? E trinca de muro de contenção de mais de 3 metros, né? Um muro de contenção na área de risco aí. Situação de moradia no Brasil, uma situação caótica, né? Caótica. Então aqui, ó, o que as cartas de riscos delimitam, né? O que a carta de risco acaba delimitando, né? Área de potencial turístico, área de predisposição de medidas de mitigar desses riscos, região sem risco e sem desastre, área com maior crescimento populacional, o que provavelmente o que as cartas de risco delimitam, né? Ela propõe medidas para mitigar os riscos, né? Seria a letra B aí, a mais completa do que quer as cartas de risco, né? Vamos então para número 5, soluções baseadas na natureza, depois é número 5, né? Nós vamos ter algumas soluções baseadas em abordagens mais atuais para redução de risco e desastre e medidas de intervenção sustentável, né? Soluções baseadas em natureza, redução de risco e desastre baseada em ecossistema, adaptação baseada em ecossistema, infraestrutura verde e engenharia natural. Soluções baseadas na natureza, as soluções incluem o uso de ecossistema para reduzir os riscos de desastre natural, como a reestruturação de áreas degradadas e conservação de florestas para minimizar o impacto de inundação e deslizamento. O uso da CBN é apresentado por uma abordagem complementar à infraestrutura tradicional, promovendo a sustentabilidade e resiliência. Exemplos de soluções baseadas em natureza: restaurar a realização sustentável das áreas humanas, úmidas e rios para manter o aumento de estoque de peixe na região. Conservar a floresta, apoiar a segurança alimentar e energética, auxiliar na adaptação e mitigação de mudanças climáticas, restaurar áreas degradadas, fortalecer a segurança hídrica por meio de subsistências locais, resiliência e impacto das mudanças climáticas. O que são soluções baseadas em natureza, né? CBN. Soluções, ou SBN. O que é, né? São as estratégias que ignoram a intervenção humana? Falso, né? Nada a ver isso. Métodos que utilizam exclusivamente tecnologia de ponta? Falso. Não posso falar que é exclusivamente. Soluções que dependem de suas obras de engenharia pesada. Soluções? Não. Uso de ecossistemas para reduzir os riscos de desastre natural. Resposta letra D. Resposta letra D de dado. D de Deus. É a resposta mais adequada. Gestão de risco e desastre e nos ecossistemas e adaptação baseada em ecossistemas. A redução de risco e desastre, tá? E a adaptação baseada em ecossistemas fazem com que o conjunto de abordagens, conhecidas como CBN, são terminologicamente diferentes, utilizando os documentos de contexto e muito similares. Mais utilizadas discussões sobre redução do risco e discussões sobre mudança climática, mas a sinergia entre as duas propõe ou pode trazer benefícios. Essa sinergia, né? Essa união, essa ligação importante. Diferenças e semelhanças do do RRD e ABE, né? O ABE é a adaptação aos ecossistemas, o gestão de florestas, né? É o processo aí promovido, e o ECO-RRD, tá? É, na verdade, o sistema de alerta precoce, mapeamento de área de risco, prevenção, contingência e aí vai, tá? O foco da ABE está na diversidade, está nos impactos a longo prazo e na mudança climática. O foco aqui em quintar medidas comuns aos dois está em restaurar algumas áreas alagadas, né? Restauração de manguezais e gestão florestal.
Já nesse outro, a gente tem sistemas de alerta precoce, mapeamento de risco, preparação, plano de contingência, que seria o ECO-RRD. Recursos naturais, desastre, desenvolvimento de comunidades humanitárias, comunidades de conservação ambiental. Tá? Qual é a diferença em redução de risco baseada em ecossistemas e adaptação baseada em ecossistemas? O que é mais claro, tá? A gente pode encontrar mais fácil, né? Ambas não têm aplicação prática, falso. RD é apenas na área urbana e EBE falso. Então, isso aqui, ó, falso. Não é consistente. Ambos são abordagens isoladas sem conexão, não pode afirmar isso. Falso. O ECO-RRD foca na redução de risco do ABE, mudanças climáticas, mas juntos trazem benefício complementar. Letra A, resposta. Infraestrutura verde, engenharia, tá? Aí vai falar de como se proceder na engenharia natural, na infraestrutura verde, verificando as áreas estratégicas, o que não é, o que está dentro do meio técnico-científico, o que não está, o que dá para ser adaptado, o que não dá, o que tem que verificar, tudo de forma bem organizada. Ter a estratégia do CBN, a estratégia toda montada, tá? Porque senão não vai aprovar, não vai avaliar, não é bem visto, né? Aí a gente tem exemplo de infraestrutura verde aí, telhado verde em Manguinhos, né? No Rio de Janeiro, intercâmbio entre rede, favela, sustentável e ateliê, da Radasc, projeto Teta Verde, Jardim Chuva em Vila Jataí, ó, o jardim aí, tá? Todo planejando dentro dessa ótica, né? Exemplo de área natural, tá? É os exemplos de área natural consertados aí a partir do Equador. O que são infraestrutura verde, né? O que a gente pode chamar de infraestrutura verde? São estruturas que eliminam a necessidade de planejamento? Falso, né? Tem nada a ver com isso. Estratégias que são utilizadas em ecossistemas naturais para prevenção de desastres e planejamento urbano sustentável. Letra B é a mais correta. Métodos convencionais de construção falso. Técnicas exclusivas falso também. Resposta letra B. De Bravo, de Braulio e tudo mais. 8. O que a engenharia natural permite? O que a engenharia natural permite? A construção de barragem em área de risco? Falso, né? Não vai permitir isso. A urbanização em área protegida também não é o objetivo da engenharia natural, né? Então, falso aí também. A utilização de técnicas e materiais naturais para construir e manter a infraestrutura no menor impacto possível. Letra C. Expansão das áreas urbanas sem planejamento. Não é um impacto da engenharia natural, não. Importância da participação comunitária. A participação das comunidades e das equipes técnicas locais ressalta a importância da elaboração do mapeamento, prevenção e mitigação de desastres. Muito importante. Governança e participação social. Aborda a necessidade de gerenciamento participativo. Legislação e acordo internacional. A seção discute o papel dos marcos, como o marco da ação de Sendai, que promove colaboração entre diferentes setores, redução de riscos e desenvolvimento sustentável. Modelos de comunicação de gestão de risco. São apresentados 4 modelos de comunicação de risco que complementam: intrainstitucional, interinstitucional, midiático e comunitário. O midiático utiliza a mídia para disseminar informações e combater a desinformação. Comunitário, focado na interação direta com a comunidade e área de risco aqui. Intrainstitucional, focado na comunidade dentro da instituição. Intra é mesma. Inter, envolvendo diversas instituições, escolas, secretaria de órgãos de segurança. Aqui é a mais correta, mais relacionada. Está dentro da instituição. Aqui envolve outras instituições. Tá? O midiático é dentro da disseminação de informação e combate à desinformação. E o comunitário é uma participação mais efetiva direta, né? O que é enfatizado na comunicação dos riscos de desastre, né? A complementaridade entre modelos intermidiático e comunitário. Letra B. De Bravo, aluno! Educação e estratégia. Nós temos 2 tipos de educação. Educação de prevenção é aquela que a educação visa uma estratégia de prevenir, tá? Envolver atores sociais para promover cultura e prevenção de risco.
Engajamento social é de suma importância envolver a sociedade na construção de cidades resilientes, fortes, capacitando as comunidades a responderem adequadamente ao desastre. Qual a importância da participação comunitária na gestão de recursos, na gestão de riscos e desastres? Né? Qual a importância? Né? É fundamental o sucesso do mapeamento, implementação de prevenção e mitigação. Letra A é opcional e não influencia, é relevante apenas para a área urbana, não tem impacto significativo. Falso. Letra A é a correta, é a mais aceitável dentro do que foi planejado. É fundamental para o sucesso do mapeamento a implementação de medidas preventivas e mitigatórias, né? Igual a gente viu aqui nos outros, tá? Beleza, galera? Então, com isso, galera, vamos encerrando mais uma aula de prevenção e defesa civil com o bebê da Bravo, Braulio Brant. Um abraço!